Imagine que o ano é 2037 e o mundo finalmente criou o primeiro teletransportador funcional. Você entra em uma cabine nos Estados Unidos e em apenas alguns segundos aparece do outro lado do mundo. Japão, Rússia, Singapura, ou até mesmo em outro planeta como Marte ou Vênus. A distância simplesmente não importa mais. Seria uma jornada instantânea, indolor, sem enjoo e, acima de tudo, sem limites. Mas há uma pequena pegadinha: o teletransportador não move o seu corpo atual. E você provavelmente já está pensando, espera, mas se eu fui para um lugar completamente diferente, a quilômetros de distância, eu fui no meu próprio corpo, certo? Não exatamente. Mas para você entender isso, você teria que entender como funciona uma máquina de teletransporte. Embora pareça simples nos filmes, na realidade ela envolve a solução de alguns problemas extremamente complexos. E para isso temos duas opções principais para o teletransporte: Star Trek versus teletransporte quântico. A primeira opção seria como em Star Trek. Imagine entrar em uma máquina onde você é completamente escaneado átomo por átomo. Toda a informação sobre cada partícula do seu corpo, suas memórias e até mesmo a sua personalidade é codificada em um gigantesco arquivo digital. Então você seria desintegrado no ponto de partida e essa informação seria enviada para o destino, seja o Japão, China ou até mesmo o Brasil, onde uma máquina idêntica usa átomos disponíveis localmente para reconstruir uma cópia perfeita de você. Não apenas sua forma física, mas também suas memórias, pensamentos e até mesmo a pulsação que você tinha no momento da partida. A segunda opção seria com a física quântica, algo muito mais tangível hoje em dia, aliás. Poderíamos usar um fenômeno chamado entrelaçamento quântico, e aqui está uma maneira simples de você pensar sobre isso. Imagine que você tem duas moedas mágicas que estão ligadas. Se você jogar uma moeda e ela der cara, você imediatamente sabe que a outra moeda deu coroa, mesmo que ela esteja, sei lá, do outro lado do universo. A distância não importa para elas, elas estão permanentemente conectadas. Na verdade, a China já usou esse efeito para teletransportar o estado de um fóton, sabe, uma partícula de luz, do chão para um satélite no espaço. Mas espera, isso não significa que o fóton realmente se moveu essa distância. O que viajou foi a informação sobre ele e a partícula original foi destruída no processo. E isso não é uma escolha de design, ela é uma lei da física. O teorema da não clonagem diz que para ler perfeitamente o estado de uma partícula e aplicá-la a outra, você inevitavelmente destrói a original. E essa forma de teletransporte é mais como recortar e colar do que copiar e colar. O próprio ato de criar a cópia já destrói o original no processo. Mas aqui está o problema: isso funciona para uma partícula individual. Agora, tentar fazer isso com um corpo humano com seus trilhões de partículas seria como tentar mover uma biblioteca inteira, letra por letra, de cada um dos livros, e ainda ter que queimar a biblioteca original no processo a propósito. Na verdade, é ainda mais complexo que isso. Basicamente, para salvar todos os dados de cada átomo de uma pessoa, o arquivo seria gigantesco, medido em zettabyte, mais do que toda a informação digital gerada pela humanidade em um ano inteiro. E você teria que fazer isso instantaneamente. Ambas as ideias parecem promissoras como um meio de teletransporte, o ato de mover algo instantaneamente para outro lugar, mas ambas as ideias compartilham o mesmo assustador problema: o corpo original teria que desaparecer. Além disso, o que emerge do outro lado pode parecer com você, agir como você, lembrar exatamente o que você lembra, mas e a sua consciência? Sabe, o estado de saber que você tá vivo realmente viajou naquela máquina? Essa discussão nos leva diretamente ao famoso paradoxo do navio de Teseu. Imagine que há um grande e antigo navio e em seu primeiro ano ele sofre uma colisão e algumas de suas pranchas de madeira precisam ser substituídas. No ano seguinte, o mastro quebra durante uma tempestade e também é substituído. E assim, ano após ano, pequenas partes são renovadas para que o navio possa continuar suas viagens. Após 30 anos, cada uma dessas peças originais foi substituída: pranchas, velas, mastros, cada parafuso, cada prego. Além disso, até a tripulação mudou completamente. Nenhum dos marinheiros originais ainda está a bordo. A pergunta é: ainda é o mesmo navio? Agora, aplique isso ao teletransporte. Se seu corpo foi desmontado e depois reconstruído com átomos novinhos
em folha, você ainda seria você? Ou seria como o navio de Teseu, uma réplica perfeita que carrega a forma e a função, mas que perdeu a sua essência original? Isso levanta alguns dilemas aterrorizantes. Se uma máquina pode recriar você perfeitamente, com cada célula, cada memória, cada detalhe idêntico ao original, como ficaria sua consciência? Sabe, aquela que está assistindo a esse vídeo agora mesmo? Ela provavelmente não sobreviveria à transferência. No momento que você entrasse naquela máquina, você literalmente morreria. Mesmo que um outro você continue vivendo com todas as suas memórias, com os mesmos desejos e voz, ainda assim não é você que abriu os olhos do outro lado. É apenas uma falsa continuação, uma nova prancha em um navio antigo, uma alma substituída por uma ilusão de continuidade. E isso não é tudo, porque pensa comigo, e se erros grotescos acontecerem? É o que podemos chamar de cenário da mosca. E se o scanner não for 100% perfeito? E se um único inseto, um fio de cabelo perdido que não é seu, ou até mesmo apenas uma poeira, entrar na cabine junto com você na hora do teletransporte? O computador, em sua lógica fria, pode tentar integrar essa informação ao seu corpo durante a reconstrução? Bem, agora essa coisa é você. Ou ainda pior, o cenário da corrupção de dados. Pense nisso, seu corpo é um arquivo de tamanho de zettabytes. E se durante a transmissão para a Alemanha, um único raio cósmico perdido alterar um único bit desse arquivo? Um erro de 0 para 1. Você poderia chegar ao seu destino faltando uma memória importante, como a que você é casado, por exemplo, com talvez um defeito fatal no seu coração, ou sem um braço, por exemplo. Cada viagem seria um jogo de roleta quântica, onde o prêmio em jogo é a sua própria integridade física e mental. E pode ser ainda pior, e se um erro ocorrer durante o teletransporte e o original não for destruído? Lógico, se isso for possível, ignorando completamente o teorema da não clonagem, o que realmente aconteceria? Imagine isso, uma pequena falha na máquina, a versão original do seu corpo, sabe, aquela que foi escaneada, não é desintegrada como deveria ser. Agora existem duas versões idênticas de você, uma que ficou para trás e uma que apareceu do outro lado do mundo, ambas com as mesmas memórias, as mesmas emoções, ambas acreditando que são o você real. Essa ideia é semelhante ao experimento da cópia. Imagine isso, um dia você é convidado para um experimento revolucionário, você entra em uma sala branca onde um cientista diz: eu criarei uma cópia perfeita de você, meu querido. Não apenas fisicamente, cada célula, cada memória, cada pensamento será replicado, como no cenário do teletransporte que vimos antes. Você dá um passo, luzes piscam, um som metálico ecoa e de repente bem ao seu lado está você. Mesmo rosto, mesmas roupas, mesmo olhar de surpresa em seu rosto. A cópia olha ao redor, sorri e diz: nossa, é realmente estranho me ver assim. E você também pensa exatamente a mesma coisa. Ambos têm a mesma infância, os mesmos sonhos, os mesmos medos. Mas agora vocês são pessoas diferentes olhando um pro outro. Então vem a pergunta mais desconfortável de todas. E se um de vocês tem que ser apagado, quem é o verdadeiro? E se você for a cópia e simplesmente não sabe disso? E se a cópia continuar vivendo e você desaparecer, parece que ainda é você. Isso sugere que talvez nossa identidade não seja apenas a soma de nossas partes. Talvez haja algo que não pode ser copiado, algo que é perdido no momento em que o corpo é desfeito. A neurociência não tem uma resposta definitiva para isso. Ela sabe que a consciência surge do cérebro, que é um produto de atividade elétrica e química entre nossos bilhões de neurônios. Um estudo publicado na revista Science de 2023 identificou um possível limiar da consciência, relacionando a padrões específicos de atividades nas regiões frontal e parietal do cérebro. Mas mesmo com essa descoberta, a ciência ainda não entende exatamente como essa atividade se transforma na experiência subjetiva de ser você. E isso abre portas para algumas perguntas profundamente perturbadoras. A consciência é apenas um processo, um fluxo contínuo de informações, apenas uma reação química dentro do cérebro, ou ao interromper esse fluxo, mesmo por um milissegundo, a consciência morre? E se ela morre, ela volta? Ou o que vem depois é apenas uma simulação do que você acredita que é estar vivo? Alguns neurocientistas acreditam que a consciência está profundamente conectada à continuidade da atividade cerebral, como uma
transmissão ao vivo que deve estar sempre transmitindo. Imagine assistir a uma transmissão ao vivo enquanto o sinal continua, tudo faz sentido normalmente, mas se o sinal cai mesmo que por um segundo, o que volta pode parecer o mesmo, mas não é mais o mesmo exato momento. Da mesma forma, se sua consciência é interrompida, mesmo que por um instante, não há garantia que a experiência subjetiva de ser você continuará da onde parou. O que pode emergir em seguida pode ser algo inteiramente novo, com a mesma informação, mas uma faísca diferente ou nenhuma faísca. O físico e filósofo David Chalmers chama isso de o problema difícil da consciência. Não podemos explicar por que certos padrões de atividade cerebral geram a sensação subjetiva de estar consciente. No final das contas, o teletransporte pode realmente funcionar, mas não da maneira como pensamos, porque para você chegar do outro lado do mundo, você pode ter que morrer no caminho. Então, essa é a resposta final. Estamos condenados? Bom, o teletransporte é inevitavelmente apenas uma máquina de suicídio glorificada? Bem, talvez não. A ficção científica, que adora nos presentear com esses dilemas, também pensou em uma solução e, até bem interessante, existe uma terceira via, outro tipo de teletransporte que evita completamente o problema da morte e da identidade. É o teletransporte via buraco de minhoca. Em vez de você escanear e destruir e reconstruir o seu corpo, essa tecnologia dobraria a própria estrutura do espaço-tempo, criando um atalho entre dois pontos diferentes, uma ponte de Einstein-Rosen. A principal vantagem? Bom, seu corpo original, átomo por átomo, viajaria por este túnel no espaço, não haveria cópia, nem desintegração e nem arquivo digital. O fluxo da sua consciência nunca seria interrompido, você entraria aqui e literalmente sairia ali. O você que chega é o mesmo você que partiu. Com essa alternativa, a discussão muda. O problema não é mais o teletransporte em si, mas sim o tipo de teletransporte que a gente usaria. E isso muda tudo, porque às vezes o preço da conveniência é a sua própria existência. Bem, rapaziada, este vídeo é o primeiro vídeo do canal e eu espero que vocês tenham gostado desse estilo de animação. Ela deu um bom trabalhinho, mas ficou muito legal, eu pelo menos gostei bastante. Então, se você gostou, por favor, considere se inscrever aqui no canal para ajudar a gente, deixar o seu like e se o hype estiver ativado, pô, deixa o seu hype também. Isso vai ajudar muito. Valeu, falou, até o próximo vídeo.